Escrevi porque sois forte e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Essa palavra vem marcada na nossa cabeça e desde a terra, pastor da terra, que todo mundo jovem quer essa palavra, que nós jovens somos fortes e para ser forte a gente tem que temer a Deus. E para ser forte a gente tem que conhecer a palavra, tem que viver a palavra. Aleluia. E para ser forte a gente tem que se conhecer. Porque o Senhor conhece a nossa vida, conhece os nossos sonhos, conhece cada desejo do nosso coração. Mas o inimigo também conhece. Conhece as nossas falhas, conhece os nossos defeitos. E é por isso que eu digo que cada um de nós tem que se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe os nossos pontos fracos. Porque é neste ponto fraco que o inimigo vai tentar te derrubar. É neste ponto fraco que o inimigo vem sobre a nossa vida e tenta dar uma rasteira sobre nós. Tem gente que tem ponto fraco de bebida, tem gente que tem ponto fraco de drogas. E é nesse momento que a gente tem que procurar os nossos defeitos, que a gente tem que se conhecer, que é para te vigiar, que é para te fazer que nem José, fugir dos desejos. Porque quando a mulher de Potifar foi tentar seduzir José, ele fugiu. Mas ele fugiu porque ele sabia que ele era fraco. E é assim que a gente tem que fazer. Que a gente sabe que os defeitos, a gente sabe que a gente pode nos derrubar, a gente tem que fugir. A gente tem que se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. E a gente tem que buscar estar aqui na casa de Deus todos os dias. Agora, e aprendendo. Eu vejo vocês todos pulando e eu já lembrei, porque um momento atrás a gente não estaria aqui. Muitos não estariam aqui. E graças a Deus Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, vamos ser gratos a Ele, vamos fazer valer a pena o preço do sangue derramado de Jesus. E aí o versículo primeiro, ele faz um alerta para nós. Quando ele diz: não pequeis. Ele faz um alerta. Mas ao mesmo tempo ele nos dá uma esperança. E diz: mas se pecarem, ele vai jogar para o céu. É Jesus Cristo, o nosso intercessor, que é o nosso defensor. Como eu disse, o inimigo é que ele derrubar a gente, mas Jesus está ali junto com o Pai para nos poder de pé, para nos fazer dar firme na rocha. Aí no segundo versículo ele diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todos. A propiciação. Como ele é nosso intercessor, a gente precisa se arrepender verdadeiramente. Se a gente pecar, a gente precisa se arrepender verdadeiramente. Não se arrepender como Júlio se arrependeu. Se arrepender como Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu, como atrás da palavra, e tentou viver novamente aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele. E ele teve uma nova comunhão com Deus. Ele teve uma nova experiência com Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Se a gente pecar, porque a gente é jovem, a gente ainda está aprendendo, a gente somos ingênuos ainda. Mas a gente tem que observar o que a gente anda, o que a gente anda fazendo no nosso dia, se a gente anda orando, porque a oração nos mantém de pé. É a consagração com Deus, a santificação que nós devemos manter de pé. É o temor pela palavra. E no
intimidade, ter uma comunhão contínua com Deus. E não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Basta se gostar, acordar, já glorificando a Deus por ter dado a oportunidade de estar de pé. Agora é pedir para Deus abençoar o nosso dia, a nossa santidade, o que a gente anda fazendo. É isso que Ele quer. E no versículo 4 ele diz: aquele que diz, eu conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A desobediência. A desobediência demonstra que nós não conhecemos a Deus. Que falta temor, que a gente não tem um verdadeiro amor. Porque quando a gente tem um verdadeiro amor de Deus, a gente prioriza o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente ama o nosso próprio, a gente não fala só dele, a gente não engana o nosso irmão, a gente não trai o nosso irmão. E a gente gasta besteira conversando, coisas que não edificam, a gente gasta besteira fazendo tanta coisa e deixa de cumprir com a palavra de Deus. E a gente tem que procurar fazer também a vontade de Deus. Tem que dar a oração que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar assim, o que é que tu quer da minha vida? O que é que tu quer que eu faça para te adorar, para te dar o meu melhor? Ele quer o melhor, ele não quer. Ele quer que a gente dê o nosso melhor para Ele. Na consagração de manhã, os meus irmãos disseram que a gente tem que dar o nosso extraordinário para Deus. E aqui ficou o nosso extraordinário, o nosso melhor. E aqui ficou na minha cabeça e eu fiquei me maravilhando. Passei o dia me dedicando na palavra. E aí andar como ele andou é produzir também bons frutos. Que frutos que nós estamos produzindo? O que é que a gente está passando para os nossos familiares? O que é que a gente está espelhando? O que é que a gente está refletindo? A gente tem que refletir e a gente tem que fazer com que as pessoas que não conhecem a Cristo sentir uma paz quando está do nosso lado. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que levar paz onde não tem paz, a gente tem que levar paz onde não tem paz. Aleluia!
Deus. E se a gente faz propósito, todos os propósitos que eu fiz, antes de ter cada propósito acabar, eu já tive resposta. Eu faço propósito, terminando propósito, já vou fazer tudo. E eu vou buscando, dar o melhor, eu vou buscando. O que é que Deus quer que eu tire? O que é que eu posso mais? Eu vou tirar, para mim não deixar mais perto de Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Que as pessoas vejam a atitude da gente. Porque para te pregar a palavra, a gente precisa estar aqui em cima, não. Para te pregar a palavra, basta que as pessoas olhem para a gente e vejam o preço diferente. Para te pregar a palavra de Deus, basta que a gente resista essa luz. Esse amor. Que não dá mais ficar. Esse amor vem de Deus. E aí, aleluia. Aí eu fico perguntando, por onde eu estou andando? Será que eu vou andando pela porta estreita ou pela porta larga? Pela porta estreita, eu não vou poder levar o meu sono. Eu não vou poder levar o meu irmão. Eu vou fazer meu irmão interceder pela vida dele. Mas a porta estreita é pequena. Nela a gente não leva as nossas vontades, nela a gente não leva o nosso sonho. A porta larga tem beleza, tem tudo. É o inimigo, a porta larga é o inimigo que nos mostra banquete, alegrias falsas, e ele se engana, e ele nos ilude. E a gente se alegra por um pouco, um momento, num outro instante, e seja aquele vazio, que é aquele vazio que só preenche a Deus. Aleluia. E a gente não pode deixar brecha. A gente não pode deixar brecha porque é isso que ninguém quer. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está buscando mais, quando a gente segue, quando a gente busca mesmo, estar na presença de Deus, Ele procura nos derrubar. Aí a gente mas é aí que a gente vai ser moldado. Porque na palavra de Deus diz que o ouro é queimado para ser formado. E assim Deus faz tudo. Ele quer nos moldar. Às vezes nos permite que a gente venha sofrer, para que a gente venha aprender. Para que a gente venha olhar para trás e dizer assim, eu já venci então. Por que que Deus não vai me fazer passar por mais essa prova? Porque o meu advogado está comigo e ele fará conseguir. Como eu tenho tratado os meus irmãos? Será que eu tenho servido cada um dos meus irmãos com amor? Que é para isso que Deus servir. Não percebi. Foi para isso que Jesus veio, para servir. Assim como Ele serviu, a gente tem que servir. Servir para levar a palavra. Servir para levar a luz. Servir para pregar o Evangelho. E para levar o sacrifício a Deus. Que é o sacrifício que Ele quer de cada um de nós, é o final ordinário que a gente tem que dar para Deus. É deixando de lado as nossas vontades e viver na vontade de Deus. Será que eu tenho priorizado as coisas de Deus? Será que antes de mim aqui, se chegar uma pessoa me chamando, uma amiga me chamando para ir pro shopping, eu vou dizer, não, eu vou pro culto. Será que a gente está preparado
devido a um problema na turbina. Aí o pessoal logo se desesperou. E eu fiquei, meu Deus, as pessoas vão, né? E aí eu fiquei, será que eu vou? Será que eu desisto? Toda gente desistiu. Será que eu viajo? Eu fico aqui? Eu pego um voo? Nem que eu pague. O que é que eu faço? Eu fiquei, Senhor, o que é que eu faço? E se eu morrer, Senhor? Eu fiquei. Será que eu não tenho mais coisa para fazer aqui, não? Será que eu não tenho que ver minha família na sua casa, não? Aí eu fiquei, mas eu não vou me entristecer, Senhor, porque se eu morrer, eu vou ver pra ti. Será que é melhor? Aí eu me alegrei. Aí eu comecei a rir e me alegrei. Que Deus quiser. E se eu tô nesse mundo, eu vou nesse mundo, não vou desistir não. Porque se eu tiver que eu vou morrer aqui ou no outro, ou sei lá como, porque só Deus sabe. E aí eu agradeci a Deus, porque eu procurei ver. E aí, nesse momento da viagem, 2 horas de viagem, sem nada para fazer, eu escutando louvor, e eu fiquei, mas Senhor, e se eu morrer, será que eu vou na glória? Será que eu estou preparada? E aí a gente tem que estar, e eu mais faço uma consciência limpa. Graças a Deus. Mas a gente tem que estar preparado todos os dias. Aí tem que estar preparado todos os dias, porque a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora que ele vem e a hora que a gente vai. E aí eu pergunto, qual é a nossa motivação para estar aqui? O que é que nos traz para cá? Na casa de Deus? E cada um de vocês vai para casa refletindo isso. Qual é a minha motivação para estar na casa de Deus? Será que eu estou adorando Deus em verdade, em espírito? E eu vi um caso essa semana que eu achei muito interessante. O jovem é aquele que mais quer seu direito e que menos quer exercer seu dever. É desse jeito, a gente quer as coisas, mas pagar o preço que é bom. A gente quer pegar o preço de Deus, mas na hora de pagar o preço para Deus, de fazer o índice dele, a gente quer fazer. E aí lá em Gálatas 5, versículo 22. Lá em Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões
É triste. É triste, mas eu tenho visto que tem gente que tem inveja, até de uma pessoa louvando. Tem gente que tem inveja de uma pessoa que prega a palavra. Tem irmão que quer ver que o outro caia. Que se alegra quando vê o irmão cair, não tem misericórdia, não sabe nem orar e sai dizendo, irmão caiu, olha irmão, esse irmão é horrível. O irmão lá, o irmão logo o irmão, e não sabe que a misericórdia de Deus, sabe que o irmão também é pecador, sabe que você também é falho. E é isso que Deus quer que cada um de nós, né? Que a gente veja em frente o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. É isso que cada um de nós precisa apresentar para Deus. Que a gente venha se refletir mais na palavra de Deus, que a gente venha se doar mais para Deus, que a gente venha valorizar cada um que está aqui, que a gente venha valorizar o nosso líder, que a gente venha valorizar o nosso pastor, a nossa igreja, e que a gente venha pagar o preço, porque vale a pena pagar o preço para Jesus, tudo vale a pena. E é isso, essa mensagem de Jesus no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo que Deus pega um jovem, uma jovem, traz uma mensagem como essa. Porque eu já fui jovem, eu já brinquei em muito vestibular, eu já fiz muita coisa errada, mas eu não tive o privilégio que você tem. E quando eu vim aceitar Jesus, eu já tinha 24 anos de idade. Eu não pude curtir dentro da casa do Senhor as maravilhas de Deus dos meus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 anos. Eu não tive essa oportunidade que vocês têm. Estar dentro da casa do Senhor, ser instruída por uma irmã, a qual é da mesma idade. Uma irmã que está aí com vocês. Veja que Deus está usando uma jovem dessa para trazer uma palavra. Veja o temor dela que ela teve quando aquele piloto disse assim: ei, Paulo Natura. E aí, se o avião cair, tem gente que pensa em faculdade, pensa em ganhar dinheiro, pensa em ser bem sucedido. Estava conversando com o Josimão no carro, no caminho da 7, e a gente conversando, a gente falando sobre isso. E ele disse: não, mas o tempo é diferente, estamos num tempo diferente. Deus não, a palavra não muda. Aí eu, realmente não muda. Mas tem coisa que não dá, a gente entende, temos que estudar, nos formar, buscar conhecer. Nós temos que conhecer também a palavra de Deus. E ela ficou com medo. Quando eu disse assim: ei, o avião está fora na turbina. Ela: eita Deus, e agora eu vou morrer? E agora o que eu vou fazer? Será que eu não vou ver minha mãe, meu pai dentro da sua casa? Será que eu não vou ver meus familiares? O que eu vou fazer agora da minha vida? E se eu morrer? Existe um homem que ele plantou, ele colheu, aí ele aumentou os celeiros para poder colocar o que ele colheu. E quando ele viu que estava tudo cheio, aí ele olhou e disse assim: puxou uma cadeira de balança, aquela bem confortável. Se fosse hoje, como ele tinha muito dinheiro, ia pegar aquela que tem no shopping, na massagem, ficava se balançando. Mas ele olhou, sentou naquela cadeira e disse assim: agora sim, estou com ar, descansa minha alma. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus chegou para ele e disse assim: hoje mesmo requerirão a tua alma. Para quem tu tem preparado?
gerou